Vamos então para a nossa aula 17, trajetória. Então assim, pessoal, o que é a trajetória? A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então o que é trajetória? É o caminho percorrido pelo móvel. Percorrido pelo móvel. Trajetória, então, parece que é relativamente simples, né? Então, por exemplo, eu pego esse objeto, eu jogo para cima e pego de volta na mão. Então, o que aconteceu? Ah, subiu e desceu. Qual é o tipo de trajetória? Muitos aí já devem estar respondendo. Como é que é o tipo? Retilínea? Retilínea? Não é óbvio? Retilínea? Então agora nós vamos ver uma coisa importante, que trajetória, por incrível que pareça, depende. Mas depende de quê? Depende de referencial. Como assim depende de referencial? Não é reta essa trajetória? Depende. Pode até ser reta. A trajetória, ela pode ser, em geral, ó, nós vamos colocar aqui, ou ela será retilínea, ou ela será curvilínea. Curvilínea, eu estou incluindo vários tipos de curva. Eu estou incluindo, por exemplo, circular, parabólica, hiperbólica, qualquer curva. E aqui retilínea. Então, basicamente é retilínea, curvilínea. As mais importantes curvas são a parabólica, parábola, ou a trajetória circular, em termos de trajetória círculo, uma trajetória circular, ou uma parábola ou um círculo, certo? Mas como assim a trajetória depende de referencial? Olhem só então aí na figura 2 do teu livro Vereda Digital, olha só a figura 2. O menino atira para cima um objeto, e ao mesmo tempo que ele atira para cima, ele está caminhando. Em relação a ele, o objeto sobe e volta à sua mão. Então, em relação a ele, a trajetória foi retilínea. Só que se ao mesmo tempo ele caminha, o que acontece se ao mesmo tempo ele caminha? Se ao mesmo tempo ele caminha para um outro referencial, não o menino, para alguém que está vendo a situação, como nós aí nessa figura, a gente enxerga uma trajetória parabólica. Tá? Então a pergunta é, qual é a trajetória correta? Não existe referencial absoluto. Não existe referencial que está correto. Portanto, a trajetória pode ser, ela é, na verdade, retilínea em relação ao menino e parabólica em relação a uma pessoa que vê o menino caminhando. Vou te dar um segundo exemplo. Então o primeiro exemplo está aí, o que está no livro de vocês na página 28. Outro exemplo. Eu tenho um chiclete, olha que desagradável, preso no pneu do carro, tá? Então eu tenho aqui um chiclete, está aqui o pneu do carro, e tem um chiclete preso. E esse carro está em movimento. Esse carro está em movimento. A pergunta é, qual é a trajetória do chiclete? Resposta? Depende. Trajetória e repouso e movimento, que foi a aula passada, sempre dependem de referencial. Então nunca afirma em absoluto que é isso ou aquilo. Sempre tem que ver qual é o referencial, qual é o sistema de referência. Então ó, nota aqui, qual é a trajetória desse chiclete? Depende. Em relação ao centro do disco, né, da roda do carro, o que acontece? Então eu estou usando o centro da roda como referência. Então o chiclete ficará numa trajetória circular. Então qual é a trajetória? Em relação ao centro? Circular. Agora, se eu imaginar alguém olhando a situação, esse alguém vai enxergar o chiclete, ao mesmo tempo ele vai fazer um movimento circular em relação ao centro, só que ele também, o pneu está andando para, digamos, à direita. Então o chiclete vai fazer uma trajetória doida aqui, ó. Até tem um nome, essa trajetória se chama cicloide. Tá? Por que vai dar essa trajetória doida do chiclete? Porque ao mesmo tempo ele está fazendo um movimento circular e ele está fazendo circular e andando para a direita para alguém que olha
do solo. Então, em relação ao centro, circular. Em relação ao canhão do solo, essa curva doida chamada cicloide. Tá? Então, trajetória, se é uma retilínea ou se é curvilínea. Resposta da trajetória? Depende. Se imagine sempre olhando a situação na situação de quem? Do referencial para saber a trajetória, tá bom? Então está aí trajetória, caminho percorrido pelo móvel, depende de referencial.